Será que as águas do Oceano Atlântico e do Oceano Pacífico realmente nunca se misturam? Ao ouvir essa pergunta, a maioria das pessoas responderia sem pensar muito: isso é impossível. Afinal, todo mundo já ouviu falar que existe um único e vasto oceano mundial, onde a água circula livremente do Polo Norte ao Polo Sul. Por outro lado, embora sejam poucos, há também aqueles que afirmam com convicção que existe uma linha de separação visível entre as águas do Pacífico e do Atlântico. Eu mesmo já vi isso com meus próprios olhos. Olá, pessoal! Então, afinal de contas, quem está certo? Na verdade, essa questão não pode ser resolvida simplesmente com um sim ou com um não. Bem-vindos ao nosso canal Pipa. Prazer, eu sou o Deluca. E agora, vamos descobrir isso juntos nesse vídeo de hoje. O Oceano Mundial. Para quem adora histórias sensacionais, isso talvez seja um pequeno balde de água fria. Do ponto de vista científico, os 5 oceanos existentes na Terra, os 3 grandes oceanos, Atlântico, Pacífico e Índico, além dos relativamente menores, o Oceano Ártico e o Oceano Antártico, fazem todos parte de um único oceano mundial, e suas águas circulam constantemente por todo o planeta. As águas oceânicas estão sempre em movimento e se misturam continuamente umas às outras devido às correntes marítimas, aos ventos, à rotação da Terra e até mesmo às diferenças de temperatura. Um poeta provavelmente diria que não existe nenhuma separação entre um oceano e outro. No entanto, como vocês sabem, pessoas criativas costumam exagerar um pouco em suas descrições. E quando falamos de processos naturais, é mais prudente evitar afirmações tão categóricas. Na prática, alguns obstáculos realmente existem, e falaremos sobre eles daqui a pouquinho. Por enquanto, basta confirmar um fato. Teoricamente, uma molécula de água do Atlântico pode chegar ao Pacífico e depois disso até mesmo se deslocar para as proximidades da costa da Antártida. Essa troca de águas acontece sem interrupção há milhões de anos. Então, como devemos interpretar o fato de que pessoas confiáveis afirmam ter visto uma fronteira claramente definida entre 2 oceanos e apresentam inúmeras fotos e vídeos como prova? Isso significa que existem processos capazes de fazer com que enormes massas de água de 2 oceanos pareçam ou até realmente estejam separadas por algum tipo de barreira? Por que é possível ver a fronteira entre os mares? Seguindo a fórmula tradicional, o normal seria primeiro deixar os espectadores na expectativa, alimentando várias teorias para só depois revelar a resposta, né? Mas em respeito a todos vocês que são inscritos aqui no canal, dessa vez quero começar pela conclusão, ou seja, pela resposta direta à pergunta: por que às vezes a fronteira entre 2 mares parece tão nítida? Como as águas de 2 mares podem apresentar diferenças visíveis por diversos motivos, não é possível responder a essa pergunta com uma única explicação. A principal razão pela qual as águas não se misturam instantaneamente, mas de forma gradual, está na diferença da densidade, que é determinada principalmente pela temperatura e pela salinidade. Quanto mais fria e mais salgada for a água, mais pesada ela se torna. Quanto maior a diferença de densidade entre 2 massas de água, mais lentamente elas se misturam. A água quente é mais leve que a fria, e se também tiver menor salinidade, essa diferença de densidade se torna ainda mais evidente. Quando águas com densidades diferentes se encontram, elas parecem até se repelir. Aliás, talvez até a expressão parecem seja desnecessária nesse caso. Às vezes, enormes massas de água do Atlântico e do Pacífico se comportam quase como seres vivos, parecendo 2 rivais de forças equivalentes que relutam em cruzar a linha que decidiria qual deles é o mais forte. Claro que isso é apenas uma metáfora. No mundo real, o fenômeno de repulsão entre águas não é explicado por sentimentos, mas pelas leis da física. Esses fatores criam uma estrutura em camadas nos oceanos do mundo, permitindo que certas massas de água permaneçam por algum tempo sobre outras camadas ou deslizem ao longo delas, quase sem se misturar. Na oceanografia, fenômenos como esses são descritos por termos técnicos como haloclina, termoclina e picnoclina. A haloclina é uma camada onde a salinidade muda abruptamente. A termoclina, uma camada com grande diferença de temperatura, e a picnoclina, uma camada onde existe uma grande diferença de densidade. Quando essas camadas se encontram, ocorrem fenômenos realmente impressionantes. Faixas de espuma podem surgir na superfície do mar,
E também é possível ver a olho nu uma linha de separação surpreendentemente reta e nítida entre águas de cores diferentes. Locais onde duas massas de água se encontram, mas não se misturam imediatamente, são chamados de frentes oceânicas. Convenhamos, compará-las a um confronto entre dois rivais poderosos parece uma metáfora bastante apropriada, né? Curiosamente, os cientistas também gostam de metáforas. É interessante notar que o Golfo do Alasca costuma ser citado como um exemplo clássico de águas que não se misturam. Trata-se de um dos lugares mais famosos da Terra, onde uma fronteira nítida pode ser observada a olho nu. De um lado da embarcação, a água apresenta um tom azul escuro intenso, quase preto. Do outro, ela parece azul turquesa claro, ou até esbranquiçada. Existem inúmeras fotos e vídeos registrando essa paisagem inacreditável e de tirar o fôlego. E esse é justamente um exemplo real do encontro entre massas de água com densidades e temperaturas diferentes. No entanto, o que se encontra ali não são as águas do Pacífico e do Atlântico, mas sim as águas do Pacífico e uma corrente carregada de água proveniente do derretimento das geleiras do Alasca. A corrente de coloração mais clara contém enormes quantidades de água doce originada pelo derretimento dessas geleiras. Essa água é muito mais leve e menos salgada do que a água do Pacífico, que possui alta salinidade e maior densidade. Em essência, trata-se do mesmo tipo de fenômeno físico que ocorre quando o Pacífico e o Atlântico se encontram. No entanto, se quisermos citar um exemplo mais representativo da fronteira entre o Atlântico e o Pacífico, a frente oceânica próxima ao Cabo Horn é uma escolha mais apropriada. Fenômenos semelhantes também podem ser observados na região onde o Atlântico encontra o Oceano Índico, próximo ao Cabo das Agulhas, no extremo sul da África. Além disso, no Estreito de Gibraltar, que conecta o Mar Mediterrâneo ao Oceano Atlântico, massas de água com diferentes densidades e temperaturas interagem de uma maneira um pouco diferente. Vamos agora examinar esses três casos com mais detalhes. Embora pareçam bastante diferentes entre si, esses fenômenos são, em sua essência, muito semelhantes. Isso porque todos eles têm origem nas mesmas leis da física, resultantes da interação entre massas de água com propriedades físicas e químicas distintas. Cabo Horn. Aqui no extremo sul da América do Sul, os dois maiores oceanos da Terra, o Pacífico e o Atlântico, realmente se encontram. É verdade que a fronteira das turbulentas águas da passagem de Drake está longe de ser uma linha perfeita, como a do Golfo do Alasca, mas ainda assim é uma visão impressionante. Nessa região, ondas gigantescas agitam o mar quase o tempo todo. Extensas faixas de espuma surgem próximas à zona de encontro das águas, e uma névoa fria permanece pairando continuamente sobre elas. Os mares de ambos os lados apresentam tons de azul escuro ou cinza metálico, enquanto suas superfícies são cobertas por cristais de ondas brancas. A fronteira entre os dois oceanos não se parece com uma linha estreita, mas sim como uma gigantesca faixa permanentemente agitada, cuja largura pode chegar a dezenas de quilômetros. As águas do Pacífico são um pouco mais quentes e menos salgadas, enquanto as do Atlântico são mais frias, possuem maior salinidade e, consequentemente, maior densidade. Nessa região, a salinidade média do lado do Pacífico é de cerca de 34 a 34,5 partes por mil, enquanto no lado do Atlântico fica entre 34,5 e 35 partes por mil. Pode parecer uma diferença mínima, mas na prática ela é mais do que suficiente. A combinação das diferenças de temperatura, salinidade e densidade é o que forma a frente oceânica nesse local. Na realidade, porém, a região da passagem de Drake é justamente um dos lugares onde a mistura das águas ocorre de forma mais intensa. O fenômeno é dominado pela corrente circumpolar antártica, a corrente marítima mais poderosa do planeta. Enquanto transporta enormes volumes de água ao redor da Antártida, essa corrente mistura ativamente as águas dos oceanos Atlântico, Pacífico e Índico. Dependendo do ângulo da filmagem, algumas áreas das águas da passagem de Drake podem parecer mais escuras em fotos e vídeos, enquanto outras assumem um tom cinza esverdeado, mas é a corrente marítima que, como um todo, cria os chamados desenhos do mar. É justamente graças a essa corrente que surgem faixas de espuma, algas, plâncton e finas camadas de gelo. Por outro lado, o aparecimento de ondas gigantes com mais de 20 metros de altura, que parecem surgir do nada, pode ser considerado o resultado da ação conjunta entre as correntes marítimas e o encontro de massas de água com densidades diferentes.
Cabo das Agulhas. Aqui no sul do continente africano estende-se a fronteira entre o Oceano Índico e o Oceano Atlântico. Essa fronteira separa as águas quentes dos trópicos das águas mais frias do Atlântico. Diferentemente da passagem de Drake, a linha divisória aqui parece ter sido traçada com uma régua. O azul vibrante do Oceano Índico e a superfície mais escura do Atlântico são separadas por uma fronteira tão nítida que qualquer pessoa consegue percebê-la. Mais impressionante ainda é que, ao cruzar essa fronteira de sul para norte, ou seja, do Índico para o Atlântico, basta ultrapassar essa linha mágica para que a umidade abafada dos trópicos se transforme em questão de minutos em ventos congelantes, fazendo a temperatura despencar vários graus de uma só vez. As águas dos dois oceanos possuem características tão diferentes que antigamente, quando o navio passava das águas do Atlântico para as do Índico, os marinheiros tinham a impressão de que a embarcação desacelerava repentinamente. Talvez as lendas sobre monstros marinhos que impediam os navios de avançar tenham surgido de fenômenos como esse, mas não posso afirmar com certeza, né? Por outro lado, os cientistas sabem muito bem por que determinadas espécies de peixes e algas continuam restritas ao lado do Atlântico. Por exemplo, a Eclonia máxima, uma alga da família das laminárias, cresce apenas nas águas frias do Atlântico, e os biólogos conseguem traçar uma fronteira clara entre os dois oceanos apenas observando sua área de distribuição. Essa fronteira funciona como uma parede invisível, impedindo a livre circulação de organismos marinhos adaptados a determinadas temperaturas e níveis de salinidade. E o mais surpreendente, essa fronteira oceânica pode até ser detectada por ecobatímetros e sonares. Em regiões onde massas de água com densidades diferentes e, consequentemente, velocidades distintas de propagação do som se encontram, os ecobatímetros começam a desenhar recifes submersos exatamente na zona de transição entre as camadas. Além disso, a fronteira entre os oceanos às vezes funciona como uma enorme armadilha para resíduos, formando longas faixas de plástico e manchas de óleo ao longo da linha onde águas de diferentes densidades se encontram. Ainda assim, essa sacola de lixo natural acaba facilitando um pouco os trabalhos de coleta. No entanto, em vez de tornar a navegação mais fácil, há algo que a torna muito mais perigosa e difícil: as chamadas ondas anômalas, conhecidas como ondas assassinas. Elas surgem quando a poderosa corrente quente que contorna o Cabo das Agulhas colide com as contracorrentes frias que vêm do Atlântico. Então, em uma superfície do mar que parecia tranquila instantes antes, ondas gigantes de cerca de 30 metros de altura podem surgir repentinamente, sem qualquer aviso. Tão perigosos quanto elas são os vórtices em forma de anel, conhecidos como anéis das agulhas. Esses gigantescos redemoinhos transportam enormes volumes de água quente de um oceano para o outro, levando junto plantas e animais marinhos que vivem em seu interior. E se alguém for arrastado por um desses redemoinhos, até mesmo um marinheiro mais experiente aprenderá da maneira mais dura que o mar não perdoa aqueles que subestimam sua força. Estreito de Gibraltar. No ponto onde o mar Mediterrâneo encontra o Oceano Atlântico através da estreita passagem do Estreito de Gibraltar, forma-se um extraordinário rio marinho de 2 camadas. Cercado por regiões de clima quente, o Mediterrâneo sofre intensa evaporação, o que aumenta a salinidade de suas águas e, consequentemente, sua densidade. Essa água pesada do Mediterrâneo afunda ao chegar ao Estreito de Gibraltar e, formando a camada interior desse rio submarino, escoa em direção ao Atlântico a uma velocidade de aproximadamente 0,5 a 1,5 km por hora. Por outro lado, as águas do Atlântico, menos salgadas e mais leves, fluem pela camada superior e entram no Mediterrâneo através do estreito Canal de Gibraltar a velocidades entre 1 a 3 km por hora, cerca de 2 vezes mais rápidas que a corrente inferior. Essas 2 correntes poderosas deslizam uma sobre a outra, avançando em direções opostas quase sem se misturar. E sua interface dá origem a outro fenômeno singular, as chamadas ondas internas. As ondas internas surgem quando fortes correntes de água passam sobre irregularidades do relevo submarino. A maior dessas formações, no fundo do Estreito de Gibraltar, é um banco submarino raso conhecido como Soleira de Camarinal. Quando o rio submarino passa sobre esse desnível, a interface entre as camadas superior e inferior começa a oscilar, curva-se intensamente e, em alguns momentos, afunda, como se estivesse desmoronando.
Na superfície do mar, as ondas internas aparecem como enormes faixas que se estendem por vários quilômetros. Mas debaixo d'água, sua altura pode atingir entre 50 e 100 metros, chegando ocasionalmente a 150 metros. Em outras palavras, as ondas submarinas podem ser muitas vezes maiores do que qualquer onda gigantesca visível na superfície do oceano. Curiosamente, essas ondas internas podem ser observadas até mesmo do espaço. Como geram fortes correntes verticais e intensa turbulência, elas representam um perigo significativo para submarinos e outros equipamentos subaquáticos. A essa altura, acredito que já tenha ficado claro que as fotos dos chamados mares que não se misturam não são invenção, mas também não tem nada de sobrenatural. O Oceano Mundial continua sendo o único sistema interligado, mas dentro dele surgem constantemente fronteiras surpreendentes que, em alguns casos, podem até ser vistas a olho nu. Visto dessa forma, a afirmação de que os oceanos não se misturam pode ser uma simplificação excessiva do ponto de vista da física rigorosa, mas ainda assim serve perfeitamente como ponto de partida para uma conversa interessante e educativa. E você, o que você acha? E se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e compartilhe com seus amigos. E muito obrigado por assistir até o final. E a gente se vê na próxima aqui no canal Pipa. Até lá!